Olá, estamos aqui de volta para dar continuidade à nossa aventura com a física. Como de costume, vou chegando com uma situação problema. Imagine o seguinte, imagine que esse sujeito pega essa barra, vamos supor que ela tem aí 80 quilogramas, e eu quero saber qual é o trabalho realizado para erguer essa barra, beleza? Então ele vai tirá-la do chão e vai erguer a barra a 2 metros de altura. Beleza? Trabalho. Nós definimos trabalho como o produto força vezes deslocamento. Beleza? Não é qualquer força e não é qualquer deslocamento. É a componente da força que está na direção do deslocamento. Veja que ele vai fazer uma força para cima, vencendo o peso. Então, o que está em jogo aí é um problema de energia potencial gravitacional, porque o trabalho realizado para erguer será a energia potencial gravitacional que esse peso vai adquirir quando ele subir. Beleza? Então, vamos ver como vai funcionar isso. Trabalho é força vezes deslocamento. A gente vai ter a força como sendo mg e o deslocamento h. Eu já sabia que esse trabalho seria dado pela energia potencial gravitacional. Ou seja, esse é um problema que você vai conseguir resolver de duas maneiras diferentes. Qual o trabalho realizado pela força? Se você conhece a força, conhece o deslocamento, você faz força vezes deslocamento. Se você não conhece a força, não conhece o deslocamento, bom, no caso, você conhece a altura, a massa e a gravidade, você pode usar também o trabalho como sendo igual à energia potencial gravitacional, beleza? Você vai chegar à conclusão da mesma forma. Então, o trabalho é igual à energia potencial gravitacional, que é a massa 80 vezes a gravidade 10 vezes a altura 2. Então, 8 vezes 10, 800, vezes 2, 1.600. Então, o trabalho realizado é de 1.600 em unidades do Sistema Internacional, 1.600 joules. Beleza? Isso aqui seria o trabalho para erguer. Vou colocar aqui, ó. Trabalho para erguer. Uma outra pergunta que a gente poderia fazer nessa mesma situação é: qual é o trabalho realizado para manter a barra lá naquela posição? O trabalho realizado para manter, porque ele não vai conseguir segurar ali para sempre. E sejamos sistemáticos. Se ele mantém a altura, não muda. Se a altura não muda, ela permanece sempre a mesma, não tem deslocamento. Se não tem deslocamento, trabalho é força vezes zero. Então, o trabalho é igual a zero. Esse é o número que representa o trabalho para manter a barra naquela altura. Trabalho para manter. Veja, trabalho não tem nada a ver com dar trabalho ou não dar trabalho, não é isso. Na física, o trabalho é o produto força vezes deslocamento. E essa força tem que estar na direção do deslocamento. É isso. Se não tem deslocamento, não existe realização de trabalho. Não quer dizer que ele não vai ficar cansado para segurar. Ele vai. O organismo dele, para manter os músculos ali, vai consumir calorias, que você pode imaginar como uma forma de energia, tudo isso vai acontecer. Mas o trabalho realizado é zero, porque trabalho realizado é força vezes deslocamento. E a força tem que estar na direção do deslocamento. Vamos fazer mais? Olha aí.
Considere um bloco de massa 10 kg que se move sobre uma superfície horizontal com velocidade inicial de 10 metros por segundo. No local, o efeito do ar é desprezível e adota-se a gravidade igual a 10. Qual o trabalho realizado pela força de atrito para levar o corpo ao repouso? Beleza? Então a ideia é a seguinte: você vai ter um objeto, ele está em movimento, e aí ele está numa superfície que tem atrito. Então ele começa aqui com uma velocidade inicial de 10 metros por segundo. E aí esse objeto vai freando, e depois, mais à frente um pouquinho, ele vai estar com a velocidade final igual a zero. Então, imagine um objeto com essa massa, mzão, que é uma massa de 10 quilogramas. Uma massa de 10 quilogramas. Qual é o trabalho realizado pela força de atrito para levá-lo ao repouso? Aí, aqui a análise que você faz é em termos de energia. Aqui o objeto tinha uma energia cinética inicial e aqui ele tem uma energia cinética final. A energia cinética inicial dele é mv² sobre 2. É a massa dele vezes a velocidade ao quadrado sobre 2. Isso aqui me dá 500 joules de energia cinética que ele tinha no começo. Depois que o atrito atuou sobre o corpo e foi responsável aí, né, pela frenagem do corpo e fez ele parar, a energia cinética final ficou zero. Então, o que foi que fez esse corpo parar? Foi o trabalho da força de atrito. Qual o trabalho realizado pela força de atrito? O trabalho realizado é a variação da energia cinética. Então, o trabalho realizado, 500 joule. Beleza? Você pode pensar num trabalho negativo, porque ele retirou 500 joules de energia para poder fazer esse objeto parar. Beleza? Também é uma interpretação possível e válida no nosso contexto. Supondo que o coeficiente de atrito cinético seja igual a 0,10, qual o intervalo de tempo necessário para que a velocidade do bloco seja reduzida à metade do seu valor inicial? Então, ele pegou o coeficiente de atrito cinético, falou que é 0,10, e pediu qual é o intervalo de tempo para a velocidade cair pela metade. Então, a gente vai ter que fazer a análise das velocidades. A velocidade dele inicial é 10 metros por segundo. Para ela cair pela metade, ela tem que se tornar 5 metros por segundo. Eu quero saber quanto tempo vai levar para isso acontecer. Fazendo uma análise gráfica e pensando aí na cinemática do movimento, você tem um objeto com velocidade 10, a velocidade final dele é 5, e o tempo que passou para isso acontecer é meu sonho. Então, vou botar a velocidade aqui em metros por segundo, tempo em segundos, e é isso que está acontecendo aqui. Beleza? Posso pensar em várias coisas. Posso pensar, por exemplo, em como que a aceleração atua sobre esse objeto. Né? Se eu quiser pensar na aceleração, eu vou pensar na força, a força que atua sobre ele. A força que atua sobre ele, já que está freando ele, é a força de atrito. Então, massa vezes aceleração é a força de atrito, μ vezes a normal, que no movimento horizontal coincide com o peso. Então, a aceleração vezes a massa vai ser μ vezes mg. Então, a aceleração que esse objeto adquire é μ vezes g. Beleza? Aceleração. Desaceleração, no caso, né? Porque a força de atrito é uma força contrária ao movimento. Então, com isso, eu consigo fazer várias coisas. Posso pensar que a aceleração é ΔV sobre ΔT. Posso pensar que essa aceleração, que é μ vezes g, vai ser 0,1 vezes 10, que é uma aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado. Com isso, eu consigo descobrir o tempo usando a cinemática básica, V igual a V0 mais AT, em que a velocidade final é 5, a inicial é 10 e a aceleração é 1 negativo, afinal de contas eu estou retirando velocidade. Dessa forma,
o tempo t fica igual a 10 menos 5, que é o tempo de 5 segundos. Beleza? Então essa é uma abordagem possível aí para se resolver esse problema. Tem várias maneiras. Essa é uma delas. Vamos ver outra aplicação? Imagine um objeto que está preso a uma mola comprimida. E aí esse objeto vai ser empurrado por essa mola. Beleza? Vamos imaginar primeiro a situação sem atrito, que eu quero entender somente a energia relacionada à mola. Então, eu tenho um objeto com uma determinada massa preso a uma mola de constante elástica K. Essa mola está deformada de uma deformação X. Para a gente ter números, a gente pode falar que é uma massa de 5 kg, que eu tenho uma constante elástica de 100 newtons por metro e que esse deslocamento aqui é um deslocamento de 10 centímetros, que é o mesmo que 0,1 metro. Qual é a ideia? Eu quero saber qual é a velocidade atingida pelo objeto depois que ele é arremessado por essa mola. Beleza? Então, aqui nós temos um problema super difícil de lidar, porque a força elástica ela é variável. Então, para cada deslocamento, eu vou ter uma força elástica diferente. Então, ao longo do movimento, enquanto a mola está arremessando o objeto, esse X, que é essa deformação, nesse caso aqui é a compressão da mola, esse X ele vai variando e vai diminuindo de tamanho, porque a mola volta para o seu estado original e o tanto que ela foi comprimida acaba sendo cada vez menos. Quando ela vai arremessando ele, a mola vai ficando cada vez menos comprimida. Então o X vai diminuindo, a mola vai indo para o tamanho original e depois que ele vai embora, ele não vai esticar a mola. Imagino que ele se solte aí da mola, né? Que aí, se for, ele vai ficar indo e voltando, e isso é a matéria da segunda série, que chama movimento harmônico simples, beleza? Então, a energia desse movimento, ela é meio complicada de calcular, porque eu tenho aqui uma força elástica que é igual a Kx. E eu não sei se tu já viu aí, né, mas isso aqui, num gráfico em que o F está no eixo Y, e o x está no eixo x mesmo, isso aqui é uma reta crescente passando pela origem. Então, essa reta crescente passando pela origem me mostra uma situação em que a força é kx quando a deformação é x. E o trabalho realizado é força vezes deslocamento. Em outras palavras, a área sobre a curva. Então, o trabalho realizado vai ser força vezes deslocamento, mas só se a força for constante. Força constante. Se a força for variável, eu tenho que fazer o cálculo por meio da área do gráfico. Tem que fazer a análise de outra forma. Então, pensando nessa área, essa área é numericamente igual ao trabalho. Essa área vai ser, então, base vezes a altura sobre 2. Em outras palavras, isso é a energia potencial armazenada em uma mola na forma de energia potencial elástica. Essa é uma nova fórmula que a gente tem e ela vale kx² sobre 2. Então, olha que interessante. Qual é a velocidade atingida pelo objeto? A energia potencial armazenada pela mola vai se transformando em energia cinética. Então, isso aqui vai virar a energia cinética mv² sobre 2 do objeto. Essa energia cinética vai ser igual, portanto, à energia potencial elástica da mola. Então, o kx² sobre 2 da mola vai me dar o mv² sobre 2 do objeto. Então, a velocidade do objeto vai ser k vezes x² dividido por m. Então, tirando a raiz dos dois lados, raiz de k sobre m vezes x. Essa vai ser a velocidade. Se quiser botar os valores numéricos, coloca o k igual a 100, o k igual a 100, tá certo?
A massa m vai dar 5. Então, isso aqui vai dar um raiz de 20 vezes o deslocamento, 0,1 raiz de 20. Se você quiser saber esse valor exatamente, isso aqui dá aproximadamente 0,44 metros por segundo. Beleza? Essa análise abre espaço para uma sequência que encadeia toda a energia envolvida num determinado processo. Então imagine o seguinte, imagine que você tem uma montanha russa, né? Que o carrinho desce, depois ele sobe e depois ele vem e fica numa determinada altura. Imagina que você tem aí, ó, isso aqui, ó, como sendo a altura do solo. Então, vamos imaginar que esse aqui é o ponto de altura zero. Imagina que você começa aí, ó, a 20 metros de altura, consegue descer, ó, 10 metros na direção aí, né, para baixo, sobe aí 5 metros e chega aqui embaixo, beleza? Então você vem aqui, pega um carrinho de montanha-russa, vamos imaginar que os atritos aí são desprezíveis e as pessoas estão lá dentro, felizes, para poder descer. O que eu quero saber? Quero saber qual é a velocidade que o carrinho tem quando ele chegar aqui longe, né? Tipo isso. Para isso, eu vou analisar, né, a pessoa dentro do carrinho, vou imaginar a massa da pessoa dentro do carrinho. Vamos pegar uma massa concreta aí, né? Uma massa aí de 200 quilogramas. E aí a gente avalia tudo o que está acontecendo ao longo do caminho, beleza? Primeira coisa, se esse objeto está lá em cima, significa que ele está a 20 metros de altura. Então, a energia potencial gravitacional, que é mgh, vai valer a massa 200 vezes a gravidade 10 vezes a altura 20. Então, 200 vezes 10 vezes 20 dá 2.000 vezes 2 vezes 10. 4.000 vezes 10, que resulta em 40.000 joules. Beleza? Você pode pensar em 40 quilojoules. Quando o carrinho estiver passando aqui, ó, pelo ponto mais baixo, a gente imagina que ele vai estar com energia potencial gravitacional igual a mgh, a massa é 200, a gravidade é 10, mas a altura é negativa, porque agora ele está abaixo do zero. Então, a energia potencial gravitacional vai ser 2.000 vezes 10, que dá 20.000 joules, mas essa energia ela é negativa. Então, ele tinha 40.000 joules de energia potencial gravitacional aqui, e aqui ele tem menos 20.000. O que significa? Significa que de lá para cá, ele perdeu 60.000 joules. 60.000 joules. Faz muito sentido, porque se ele estava no mais 40, ele foi parar no menos 20. Então, ele perdeu aqui, ó, 60.000 joules. Veja que é a mesma coisa de pensar que aqui embaixo é o solo, de altura zero, e ele desceu 30 metros. Isso dá na mesma, beleza? A altura H, ela depende do referencial. Então, esse tanto de joules que a gente tem aqui também vai depender do referencial. Beleza? Continuando a análise, aqui no topo da montanha a gente tem, né, essa segunda montanha, a energia potencial gravitacional mg vezes h, o m continua sendo 200, o g é 10 e o h é 5. 200 vezes 5 dá 1.000, 1.000 vezes 10 dá 10.000. 10.000 joule é uma energia positiva. Beleza? Essa é a energia potencial gravitacional. Aqui em cima, quando ele está lá prestes a descer, ele não tem energia cinética. Energia cinética é igual a zero. Porque lá em cima, ora, afinal de contas, ele está sendo abandonado, né? E ele vai ser largado lá de cima. Então a energia cinética lá em cima começa a ser zero. Veja, ele tinha 40.000 joules de energia potencial e ficou com 20.000 negativos. Ou seja, a energia cinética dele, que era zero, é toda a energia potencial gravitacional que ele foi ganhando enquanto descia.
Então, essa energia foi perdendo, desculpa, que ele foi perdendo enquanto descia. Então, ele perdeu 40 mil joules para chegar aqui e depois perdeu mais 20 mil, ou seja, ele perdeu ao todo 60 mil joules. Mas energia não nasce, energia não morre, energia não tem filhote. Então, se a energia tem esse balanço, significa que esses 60 mil joules que ele perdeu se transformaram em energia cinética. A energia cinética dele, que é sempre um número positivo, 60 mil joules, beleza? Porque energia cinética é mv quadrado sobre 2. Massa é positivo e v quadrado é sempre positivo, beleza? Então, a energia cinética é sempre positiva. E a potencial gravitacional pode ser tanto positiva como negativa. Então, beleza, ele está aqui embaixo com esses seus 60 mil joules. Quando ele saiu aqui de 20 mil joules de energia potencial gravitacional e ele foi para 10 mil, significa que ele foi ganhando energia potencial gravitacional. Ganhou 30 mil, porque ele ganhou 20 mil para voltar para o zero e ganhou mais 10 mil durante a subida. Então, ao ganhar energia potencial gravitacional, ele perdeu cinética. Então, ele perdeu 30 mil do que ele tinha. Então, chegando aqui em cima, a energia cinética dele vai ser de 30 mil joules. Né? Aqui no final, a energia potencial gravitacional dele é igual a zero, porque ele está no solo. E então a energia cinética dele vai ser o que sobrou, porque os 10 mil joules que ele tinha de energia potencial gravitacional se transformaram em zero. Então, para virar zero, significa que ele perdeu 10 mil joules de energia potencial. Se ele perdeu 10 mil de potencial, ele ganhou 10 mil de energia cinética. Mas ele tinha 30 mil. Se ele tinha 30 mil, ele ficou com 40 mil joules de energia cinética. Beleza? Ou seja, todo problema de energia é um problema de balanço, de ganhos e perdas. A energia só vai sumir realmente se você tiver forças dissipativas, ou seja, forças de atrito. Essas forças vão transformar a energia cinética em calor. E esse calor não pode ser recuperado e virar movimento de novo. Né? Se você vai lá e freia o carro e o carro para, se você acende o fósforo e bota o fósforo lá no pneu do carro, o carro não volta a andar, porque o calor não vai entrar no pneu e fazer ele voltar a se mover. Isso não vai acontecer. Né? Então, se eu não tiver atritos, que é o caso aqui do nosso exemplo, né? Os atritos ou eles são muito poucos ou são desprezíveis, né, por assim dizer, a gente vai ter uma situação de balanço, o balanço de um tipo de energia que eu não falei o nome até agora, e ele se chama energia mecânica. Energia mecânica. O que é a energia mecânica? A energia mecânica nada mais é do que a energia potencial somada com a energia cinética. Por que a energia mecânica é uma grandeza importante? Porque nos problemas e nas situações em que eu não tenho atrito, a energia mecânica tem uma propriedade bem interessante. Ó. Se a energia potencial gravitacional é 40 mil e a cinética é zero, a energia mecânica é 40 mil mais zero, que dá 40 mil joule. Quando ele chega aqui embaixo, a energia mecânica é a soma dos 60 mil com menos 20 mil, que a energia mecânica é 40 mil joule. Se ele está aqui no topo, aqui em cima, ele tinha 10 mil joules de energia potencial gravitacional e 30 mil de energia cinética. 30 mil com 10 mil significa uma energia mecânica de 40 mil joule. Da mesma forma, aqui no final, ele tem energia potencial gravitacional zero e energia cinética de 40 mil, portanto, uma energia mecânica de 40 mil joules, que não mudou. Não mudou. Se ela não mudou, significa que ela se conservou. Os sistemas que a gente tem a energia mecânica se conservando são chamados sistemas conservativos. Então, um sistema será conservativo quando ele for livre da ação de forças dissipativas, de forças de atrito.
Quando você puder desprezar os atritos, os sistemas serão considerados conservativos. Isso significa que a energia mecânica, ao longo de todo o processo, será rigorosamente a mesma. E se eu tiver atrito? Se você tiver atrito, o atrito vai pegar essa energia mecânica e vai transformando em calor. E aí parte dessa energia mecânica vai, pouco a pouco, desaparecendo. Beleza? Vai se transformando em calor, que é uma fonte de energia que não consegue se transformar em movimento de volta de maneira imediata. Beleza? E não só imediato, como realmente ela acaba se perdendo aí no processo de reconstrução do movimento a partir do calor. E aí o que você guarda? Guarda que energia potencial gravitacional é mgh. Essa fórmula você vai usar pra caramba. Guarda que a energia cinética é mv²/2. Ora, se eu quisesse saber a velocidade em cada um desses pontinhos que está aqui marcado de vermelho, bastava fazer energia cinética igual a mv²/2. Eu acharia as velocidades facilmente. Né? Em todos os pontos eu teria a velocidade. Beleza? Então, qual é a velocidade que ele tem aqui no final? A verdade é que não interessa o que ele passou pelo meio do caminho, é apenas a análise da energia mecânica que vai me trazer essa informação. Então, esses problemas com montanha-russa, quando são problemas conservativos, normalmente eles querem exigir de você a habilidade de saber os ganhos e perdas de cada tipo de energia. E com os diversos ganhos e perdas, você vai fazer um balanço. E o balanço da energia é o que vai resolver os problemas. Beleza? Falamos bastante coisa, né? Tivemos muita coisa interessante aqui nas últimas conversas. Trouxe as fórmulas, trouxe algumas discussões até meio filosóficas, existenciais aí, e elas são importantes para que a gente consiga construir o raciocínio que vai me ajudar a interpretar os problemas. Beleza? Então, o conceito de energia mecânica, ele é simplesmente a soma da potencial com a cinética. Os sistemas conservativos, eles são um pouco mais sofisticados do que isso, mas a gente vai falar sobre eles com mais detalhes nas nossas próximas aulas. Valeu, falou!